Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Liturgia de 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira, festa da Cátedra de São Pedro. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e temos no rito da celebração o Glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Antífona da entrada. O Senhor disse a Simão Pedro: roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Lucas 22, versículo 32. Oração do dia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 23, versículos do 1 ao 3a, 3b ao 4, 5º, 6º, refrão é o 1º. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repitamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Repitamos: louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser
o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Simão Pedro respondeu. Bem, é uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Quase sempre nós lemos este Evangelho com o foco fixado no conteúdo da resposta de Pedro: tu és o Cristo. Com isso, naturalmente, deixamos de lado outro aspecto de grande importância, o fato de que Pedro respondeu. Sim, Simão Pedro é o apóstolo que responde. Jesus Cristo tem a pergunta, Pedro tem a resposta inspirada diretamente pelo Pai, conforme Mateus 16, versículo 17. Concretamente, Pedro é a igreja que entra em diálogo com Cristo e aquele que se representa como eu sou. Retruca prontamente, sem vacilar, tu és. Eis o comentário do beneditino François Trevet. Ao tomar do Espírito a iniciativa de ser o primeiro a responder, Pedro assume, na medida em que ele a recebe, a responsabilidade da igreja. Pedro toma a igreja por esposa. O ato de nascimento é também um contrato de casamento. Pedro toma a igreja como esposa para conduzi-la a seu Senhor. Não há cristologia fora da boca de Pedro. Não há cristologia fora da boca de Pedro. Só existe cristologia exata e pertinente na boca da igreja. Mas ainda, na medida em que a igreja é inteiramente uma resposta, não existe cristologia senão a própria igreja. Tu és Pedro. Jesus e Pedro. Eu sou e seu povo. Só se sustentam mutuamente na existência pela mútua conversação que trocam entre si. Pedro só tem estatura e estatuto na medida em que ele confessa. A igreja só tem existência enquanto conversante e confessante. A igreja só tem existência enquanto conversante e confessante. A igreja só existe e se mantém de pé enquanto confissão de fé em palavras e em atos. A igreja está em Pedro, começa em Pedro como aquela que confessa, igualmente como ela está em Maria e começa em Maria como aquela que consente. A celebração eucarística tem sido geralmente apresentada como um diálogo entre a Assembleia e seu presidente, mas nem sempre se recorda que o sacerdote que ali preside o faz in persona Christi, o que transfere o diálogo para outro patamar. Não é com o Padre que dialogamos, mas com Cristo. Na Eucaristia, a igreja dialoga com a Trindade. Invocamos o Espírito Santo e ele muda a substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Invocamos o Cordeiro, que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Invocamos o Pai, fonte do pão, que só é nosso porque ele nos dá na pessoa do Filho. A igreja é esta pedra de carne que se reúne em torno da pedra do altar e ali se une a Cristo, o rochedo que nos salva. A resposta de Pedro orienta na história todas as nossas respostas. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Ele me invocará e lhe darei resposta. Salmo 91, versículo 15.
Vamos ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que podem usar à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Pode usar à vontade, porque a ordem é de Jesus para todos nós. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Portanto, sigam utilizando para salvar o maior número de almas possível. 22 de fevereiro é dia de Santa Margarida de Cortona. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Então, 22 de fevereiro, dia de Santa Margarida de Cortona. Vamos à história. A santa de hoje é uma grande testemunha de fé e santidade para todos nós. Santa Margarida de Cortona nasceu em 1247 em Alviano, na Itália. Órfã de mãe, tratada duramente pelo pai e pela madrasta, tornou-se uma linda jovem que conquistou o coração de um rico homem com quem viveu amasiada por 9 anos. Aconteceu que o rico jovem foi assassinado, graças a uma cachorrinha de estimação que indicou o lugar do crime. Margarida pôde encontrar o corpo do amante já em decomposição. Diante da visão da finitude humana, Margarida tomou consciência das futilidades de sua vida. Mudou-se para Cortona, onde recebeu o sacramento da reconciliação. A partir da conversão, a vida de Margarida foi uma luta constante para a santidade, através dos exercícios de penitência, ao ponto de fazer de uma pedra o seu travesseiro, o chão de cama e, como alimento, apenas pão e água. Aceitou viver 3 anos de retiro e penitência, entrando em seguida para a Ordem Terceira, onde levou uma vida de extrema austeridade. Viveu da oração e sacrifício entre provações e sofrimentos. Purificada e liberta do domínio dos erros, Santa Margarida de Cortona foi ao encontro de Deus em 1297. Reflexão: nem sempre a nossa vida é um espelho de boas ações. Somos pressionados de todos os lados e às vezes cedemos ao exercício das ações egoístas e desumanas. Santa Margarida de Cortona teve uma infância turbulenta e uma vida marcada pelo erro. Sua conversão levou-a ao reencontro profundo com Deus. Ela tomou consciência da verdadeira vocação humana e gastou seus dias louvando a Deus e fazendo obras de caridade. Que o exemplo de Santa Margarida de Cortona nos inspire a reencontrar também o caminho do amor de Deus, servindo com caridade os mais sofredores e abandonados. Oração. Rezemos. Ó Deus, concedei-nos, pelas preces de Santa Margarida de Cortona, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de Jesus. Shalom Adonai. Eu desejo essa paz para você. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. É o Deus do impossível. Ele providenciará se for para o seu bem. E ainda temos aqui do aramaico dialeto de Jesus, Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, Maranata. Nós católicos dizemos com a tônica na última sílaba, Maranatá. Mas não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos e o significado é o mesmo. O significado é vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados, não morra em pecado mortal. Arrependa-se diariamente dos seus pecados e quando ele voltar vai nos dar a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como disse o apóstolo São Paulo. Viveremos uma vida diferente da de hoje, totalmente diferente. Não haverá espaço nem tempo. Algo inefável, seremos como anjos. Inefável, não tem como exprimir em palavras humanas. Conforme já disse São Paulo apóstolo,
é algo que nós não conseguimos revelar em palavras do espaço temporal. Lá não terá mais tempo nem espaço. Só felicidade e felicidade em plenitude, louvando ao Criador.